Teixeira, o Franca Basquete passa por um momento muito diferente. Críticas estão sendo feitas ao trabalho, à condução da diretoria e principalmente ao trabalho do Hélio Rubens Garcia à frente da coordenação técnica do clube. Há informações de que essa será a última temporada do Hélio à frente do Franca Basquete, depois de 6 décadas de envolvimento com o clube. Você confirma isso? Olha, essa informação procede, porque eu até quero dizer um fato que muitas pessoas desconhecem, aliás, que a grande maioria das pessoas desconhece. Ano passado, quando nós participamos da Liga Sul-Americana, e que o prefeito veio a público criticar o Franca Basquete, o Hélio Rubens me procurou na época e colocou o cargo dele à disposição, dizendo que ele era demissionário naquele momento. E, obviamente, eu não aceitei a demissão, porque para nós é um privilégio ter um técnico como o Hélio Rubens Garcia no comando técnico da equipe, tá? Nós não podemos simplesmente descartar um técnico do nível do Hélio Rubens simplesmente por um fato que, quando você entra em quadra, você pode ganhar ou perder. Tanto é que a decisão, na época, foi uma decisão acertada, que levamos aquele time que foi considerado na época medíocre ao vice-campeonato nacional. Obviamente, isso daí, com o tempo, vão deixando traços, né, na pessoa. E o Hélio Rubens, já como jogador 25 anos e depois mais de 25 anos, dos quais grande parte deles dedicada à parte técnica do Franca Basquete. E o Hélio Rubens, numa reunião que nós fizemos, ele revelou que já tinha o interesse de deixar o comando do Franca Basquete. Então nós conversamos que em princípio essa seria a última temporada dele à frente do Franca Basquete. O desejo dele talvez era se transferir até para Uberlândia, onde as filhas dele têm lojas lá, e ele queria levar uma vida mais tranquila, mais pacata lá. Eu falei em princípio que ele não poderia fazer isso com a gente, porque a equipe já estava estruturada e funcionava, orbitava muitas coisas em torno daquilo que ele havia organizado e plantado aqui. Então a gente tem trabalhado e conversado bastante para que a gente depois desse período que ele se propôs a deixar a equipe, que a gente faça um período de transição dele para um próximo treinador, mas eu não gostaria de forma alguma de prescindir da figura do Hélio Rubens como diretor ou como supervisor junto à equipe do Franca Basquete, porque hoje o Hélio Rubens Garcia e Franca Basquete a gente não consegue dissociar. Então eu acho que seria muito importante, mesmo que venha se confirmar agora ao término dessa temporada a oficialização da saída do técnico, que ele continue conosco, colaborando com o Franca Basquete, colaborando com a cidade de Franca, porque eu acho que é muito importante a figura do Hélio Rubens. A ideia é disputar o campeonato nacional e a partir do próximo campeonato paulista, o Franca Basquete estar sendo dirigido por um novo nome? Olha, segundo nós conversamos, esse é o desejo dele, inclusive, de não continuar à frente da equipe, porque depois de tantos anos, eu também acho que ele tem direito a viver a vida privada dele. Porque para ser treinador de uma equipe exige muita dedicação. Posso dizer que é 24 horas de dedicação à frente da equipe. E ele tem filhas que têm loja em Uberlândia. Eu acho que talvez ele esteja querendo um espaço maior para as atividades pessoais dele. Mas prescindir da presença dele junto ao Franca Basquete, eu acho que nós não podemos prescindir. Nós queremos que ele continue como supervisor ou que ele faça parte de uma nova diretoria, mas que ele esteja junto conosco sempre. O principal nome para assumir o cargo de técnico é o Elinho? Não, nesse momento ainda não aventamos. Inclusive porque eu gostaria que se concretizar efetivamente isso, eu gostaria que ele inclusive tivesse uma participação para que a gente possa seguir essa escola francana de basquete que forma muitos treinadores, forma muitos atletas, que possa ter um treinador que possa, vamos dizer, que possa almejar chegar no nível que ele chegou. Então, nós vamos, obviamente, ter que ser muito criteriosos nessa seleção. Se não é o Elinho, que tipo de critério você está levando em consideração para escolher esse nome?
Vamos dizer assim que seja um técnico que tenha a mesma linha de pensamento do basquete moderno hoje, que é uma defesa forte, de treinamento físico intenso, tá certo? E que tenha uma visão muito ampla do jogo. Obviamente não é tão simples assim selecionar um técnico para dirigir a equipe do Franca Basquete, porque afinal de contas a nossa equipe é uma equipe diferenciada, reconhecida nacional e internacionalmente. Então nós não podemos simplesmente pegar o primeiro nome que aparecer e trazer para ser o treinador do Franca Basquete. Então isso daí, obviamente, nós vamos pesar bem essa decisão, nós vamos conversar bastante com ele ainda, e com certeza, concretizando tudo isso daí, ele vai ter uma participação na escolha do sucessor. Nomes já devem ter sido ventilados. Não há algum nome que possa ser citado? Não, nesse momento eu não tenho um nome que seja digno de nota na atual situação, mas eu posso dizer que ele próprio, eu imagino que eu ou o próximo presidente que vier, que com certeza vai seguramente ouvir a opinião dele na escolha de um sucessor. Por que próximo presidente? Você não é candidato à reeleição ao final do seu mandato, daqui a 7 meses? Não, isso eu já deixei muito claro quando eu entrei, que eu cumpriria apenas um mandato à frente do Franca Basquete. Eu acho que a gente tem que se propor, tem que ter um período de administração e a gente tem que se propor a trabalhar muito bem nesse período. Então eu estou trabalhando para que nesses 2 anos eu faça o melhor para o Franca Basquete. Imagino que tem pessoas interessadas em continuar, em estar à frente do clube, tem pessoas muito competentes, tem pessoas novas. Eu acredito que a renovação é muito importante, dá vida nova à equipe, traz novas ideias, novos pensamentos e permite que outras pessoas participem da administração e da gestão do clube. O Franca Basquete é gerenciado por um colegiado. Vocês se reúnem semanalmente e tal. Esse assunto, saída do Hélio Rubens, já foi tratado dentro desse grupo? Já conversamos. Então a mudança de presidente não vai inviabilizar a saída do Hélio Rubens? Não, porque a gente tem que continuar, tem que dar sequência no clube. A forma de gestão atual do clube permite que a próxima diretoria que vier comandar o clube pode continuar a mesma linha de trabalho que a gente vem adotando. A gente vem adotando uma linha democrática, a gente ouve todos os diretores, o Hélio já foi chamado a participar de reuniões da diretoria, tá certo? Então eu acho que hoje existe uma via de 2 mãos entre a parte técnica e a parte administrativa. E isso é importante para a continuidade dessa estabilidade que existe no clube. Obviamente, o próximo presidente, se quiser, vai imprimir algumas coisas que são características de cada pessoa, mas eu vejo como inevitável essa sequência, porque afinal de contas existem muitas pessoas se formando no mercado, existem pessoas novas e no momento certo eu tenho certeza que ele vai indicar a pessoa mais adequada para estar sucedendo ele à frente do comando técnico do Franca Basquete. Você é um dirigente não remunerado, assim como todos os dirigentes do Franca Basquete, mas todos são torcedores. Na hora do vamos ver, não vai falar mais alto, aquele lado torcedor, de que o Hélio deve continuar. Como você disse, o Hélio decidiu isso num momento de instabilidade, num momento de crítica. Depois disso, o time foi vice-campeão brasileiro. Mesmo assim, o Hélio continua com essa ideia de se aposentar ao final do próximo brasileiro? Nós já conversamos algumas vezes e todas essas vezes que nós conversamos, isso daí já é um pensamento bem forte dele em adotar esse novo rumo à vida dele. A gente tem conversado bastante e ele tem revelado isso, que ele quer viver agora mais o lado pessoal dele, porque afinal de contas, mais de 50 anos de dedicação ao basquete, eu acho que ele tá sentindo que agora ele quer se dedicar um pouco mais à família. Você não me disse por que o Elinho não seria um bom nome? Ou ele não quer? Olha, eu já consultei o Elinho algumas vezes. Ele diz que esse momento ainda não é um momento adequado para ele. Essa é a informação que ele me passou. Obviamente, nós temos ainda 6, 7 meses pela frente, algumas coisas podem mudar. O Elinho tem se preparado,
fez o curso de educação física, além da licenciatura, fez o bacharelado. Ele tem se preparado. É um cara também que eu considero que, se fosse uma opção, seria uma grata opção. Mas não posso impor uma situação a qualquer pessoa se não é desejo dela. Ele diz que nesse momento ainda não é o desejo dele. Vários nomes de francanos estão no noticiário do basquetebol brasileiro. O Demetrios foi atual campeão paulista, conduzindo o Limeira. Guerrinha, conduzindo o Bauru há tantos anos. João Marcelo, Daniel Chuí, Carlão. Nós temos a escola francana, não forma só jogadores, forma técnicos de alto nível. E qualquer um desses nomes pode ser citado e eventualmente contratado para comandar o Franca Basquete. Mesmo Guerrinha, que aparentemente tem uma distância maior da atual diretoria do Franca Basquete? Não, eu acho que o Guerrinha não tem uma distância grande não, pelo contrário, a gente conversa muito, a gente está sempre presente nas reuniões da Liga Nacional. Com todos esses treinadores nós temos contato, relacionamento e tenho certeza que qualquer um desses que for convidado, eu tenho certeza que ele vai pensar bastante antes de recusar um convite desse. Vocês fariam como a CBB fez? Contratariam um técnico estrangeiro? Tem uma possibilidade também, eu acho que a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades. Embora eu acho que, particularmente, eu desejaria que fosse um treinador formado na escola francana. O que falta para definir esse nome? Somente a indicação do Hélio Rubens? Não, eu acho que cada coisa a seu momento. Eu acho que nesse momento não é o momento da gente pensar nisso, porque nós temos um campeonato nacional a ser jogado pela frente, tá certo? E nós não podemos desviar o foco. Nesse momento, o nosso treinador é o Hélio Rubens, nosso elenco são os jogadores que estão aí, os 7 jogadores, mais os 3 estrangeiros e os 3 juvenis que vão compor a equipe principal do Franca Basquete.